paz de Jesus, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para a reflexão desse dia 24 de abril, sábado. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é quem dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós, alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e que quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, irmãos, finalizamos mais uma semana litúrgica, hoje sábado, amanhã já vamos para o 4º domingo da Páscoa. E aqui nesse evangelho, alguns discípulos de Jesus disseram que os ensinamentos de Jesus são palavra dura. Eles falam: quem pode compreender essa palavra? Mas aqui, irmãos, a palavra dura está no sentido de compreender ou crer. Não que Jesus está falando de uma forma brava ou de uma forma dura severamente para eles, mas a palavra se torna dura de compreender que Jesus é realmente o alimento vivo descido do céu. Então os discípulos ainda têm dificuldade de entender o que Jesus está falando. Muitas vezes, irmãos, mais dura que a palavra de Deus é a dureza do nosso coração em aceitar a verdade e aquilo que é sobrenatural. Então Jesus começa a falar para os seus discípulos de algo que é sobrenatural. Ele como alimento que vai levar a humanidade para a salvação, para a vida eterna. Jesus está falando de algo sobrenatural. Jesus está saindo daquela realidade que as pessoas viviam para falar de algo que é eterno. E o que é eterno, muitas vezes, é duro para nós acreditar. É duro para nós aceitar, porque temos dificuldade de ver além do que nossos olhos possam ver. Nós temos dificuldade de enxergar além do que nossos olhos possam enxergar, do que nós podemos tocar, daquilo que é palpável. Nós temos dificuldade. E ver além, irmãos, é olhar com os olhos da fé. Se nós não nos abrirmos para os olhos da fé, se nós não enxergarmos a palavra de Deus com os olhos da fé, o nosso coração não se abre. Nós não teremos uma compreensão. Nós não conseguimos dar passos em nossa vida espiritual. Nós temos que nos abrir à fé. E a fé, muitas vezes, irmãos, é usar um pouco a razão. É usar também a razão. Nós sabemos que aquilo que nós podemos tocar é algo material, né? Mas a palavra de Deus é algo espiritual. Então nós temos que nos abrir
olhar para os dois lados, aquilo que é razão e aquilo que é fé. A palavra de Deus é ensinamentos de fé. Então, se nós não nos abrirmos para a fé, nós não conseguimos enxergar além do que nós conseguimos ler. Então fica uma leitura meio que mecânica da palavra de Deus, mas não chega ao nosso coração e nós não damos passos a partir desse ensinamento da palavra. Por isso que muitos desistem no meio do caminho, porque diante da dureza do seu coração não se abre a fé e aí acaba desanimando na caminhada. Quando Jesus percebe que alguns dos seus discípulos deixam de andar com ele e voltam para trás, porque não aceitam essa palavra que Jesus está dizendo, que ele é o pão. Lá no dia de ontem, alguns começaram a questionar como é que ele pode dar sua carne a comer. Então muitos, ao escutar esse ensinamento de Jesus, voltam para trás, deixam de caminhar, porque não deixa a palavra chegar no seu coração. Então Jesus, ao perceber que muitos voltam para trás, ele olha para aqueles 12 que ele tinha escolhido e fala: vós também quereis ir embora com eles? Vós também quereis ir com eles? Vai! Mas Pedro, aquele homem que era muito espontâneo, ele se abre e fala: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Então Pedro, ele acredita nas palavras de Jesus. Ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele vai dizer ainda: cremos firmemente que Tu és o Santo de Deus. Que nós também possamos, irmãos, ter essa mesma atitude de Pedro. A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. A quem iremos nós, Senhor? Tu tens a salvação para nós. Se a vida está difícil, irmãos, olha para Jesus. Jesus, ele tem a solução. Jesus, ele te dá o conforto. Jesus te dá sabedoria para sair das situações difíceis, para superar as situações de dificuldades. A quem iremos nós, senão ao nosso Deus? A quem buscar refúgio, senão em Deus? Que nós possamos ter essa mesma atitude de Pedro. A quem iremos nós, Senhor? A quem nós iremos? Nós vamos até o Senhor. Nós cremos, Senhor, que em Ti tudo é possível. Tu tens palavra de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.